Bom dia mais uma vez, irmãos. Graças a Deus porque nós podemos nos juntar para a escola dominical, seja aqui presencial ou online, né? Os irmãos que se encontram online também. Quero lembrar aos irmãos dois rápidos avisos. O primeiro, que se você quiser fazer alguma participação, você levanta a sua mão e eventualmente eu imagino que alguém deva chegar até você com o microfone. O pastor Lucas vai nos orientar aí enquanto eu vou ministrando a aula. Então, você levanta uma das suas mãos, vai chegar o microfone até você. Se não, os irmãos que aqui estão podem comentar, inclusive online, e o pastor Lucas também fica de olho ali. E os irmãos que estão eventualmente online podem também deixar o seu comentário aí. E em momentos oportunos, nós vamos pausando a aula para ler comentários, perguntas e eventuais participações dos irmãos. Nossa, hoje eu estou... Português hoje vai ser difícil, irmãos. Segundo aviso é que eu ainda estou em tratamento, né, com relação ao meu olho, então por isso ainda continuo usando óculos escuros por alguns domingos, tá bom? Irmãos, eu preciso contar um segredo para vocês, que não é segredo assim para todo mundo, mas eventualmente ontem deu um pequeno problema com alagamento lá em casa, então essa noite a gente, tanto eu quanto a minha mãe, dormimos muito mal, para dizer que a gente não dormiu, na verdade. Então, se eventualmente eu der uma embaralhadinha no português, eu vou pedir que os irmãos me perdoem, porque eu estou bastante cansado. E pode acontecer de eu enrolar um pouco a língua aí, mas eu vou pedir paciência dos irmãos nesse sentido, tá bom? Eu quero te convidar, então, para abrir a sua Bíblia junto comigo, com o pastor Lucas, lá em Êxodo. Nós vamos continuar nas aulas de acordo com os 10 mandamentos, como nós temos estudado. Hoje é o 6º mandamento, se não me falha a memória. O Rev. Lucas trabalhou um mandamento muito legal, que é o 5º mandamento, aquele que fala a respeito de honrar pai e mãe, um mandamento com promessa, inclusive, e hoje nós vamos ver o 6º mandamento, o que vem logo depois de honrar pai e mãe. Curiosamente, esse mandamento tem algo significativo, porque ele vem depois ali. Mas isso nós vamos acompanhar aqui junto na aula. Então, abra lá, por gentileza, Êxodo, capítulo de número 20. Nós vamos fazer a leitura dos 17 versículos, do verso 1 até o verso 17. E depois vou pedir para o pastor Lucas que releia o versículo que trata apenas do 6º mandamento, que é um versículo só, pequenininho, mas que tem bastante lição para ensinar para nós nessa manhã. E mais uma vez, irmãos, curiosamente, não sendo nada combinado, eu fiquei com um dos mandamentos mais complicados e que talvez tenha uma certa polêmica aí, né? Bastante polêmica talvez. E eu vou contar aí com a sua participação, com a sua ajuda, para que a gente possa dirimir então essas eventuais polêmicas, para que a gente possa aprofundar o máximo possível que a gente possa nessa hora esse mandamento que é tão importante para nós, né? Ainda mais no tempo que nós vivemos, ainda que nós não estamos em guerra. A violência nos cerca, né, de todos os lados, então é um mandamento que vale a pena ser lido, estudado e meditado por nós. Então, Rev. Lucas, por gentileza, Êxodo 20, 1 a 17, e depois só o verso que tange ao capítulo de hoje. Troco. Está aqui o outro. Muito obrigado. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu,
Nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Repetindo então o 6º mandamento, versículo 13, não matarás. Vamos orar mais uma vez, irmãos, para darmos sequência então à nossa aula? Deus querido, nós lemos a Tua palavra preciosa, um tesouro que o Senhor deixou para nós. A Tua palavra guia os nossos passos, ela guia os nossos caminhos, ela é justamente o manual do fabricante. O Senhor deixou a Sua palavra para que, por ela e justamente pelo Senhor, nós pudéssemos ser então dirigidos, guiados e ter as nossas vidas muito bem orientadas por ela e pelo poder e pela boa mão do Senhor. Por isso, usa a Tua palavra nessa manhã e fala conosco. Nós somos desejosos, carentes e estamos sedentos por ouvir a Sua voz, ó Deus. Por isso fala o Senhor nessa manhã usando a Tua palavra. Que a minha vida seja apenas um instrumento nas Tuas mãos nessa manhã e que a Sua palavra tenha o poder de nos iluminar e de transformar a nossa vida de dentro para fora, nos tornando imagem e semelhança do Senhor cada dia mais. E pedimos ainda, Deus, que o Senhor, ao falar conosco nessa manhã, que a Sua palavra não fique apenas na nossa memória, mas que ela possa fazer parte da nossa vida de tal maneira que os nossos corações, a nossa alma seja completamente transformada pelo Senhor e por ela. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar a aula dessa manhã falando a respeito... Agora eu acertei, viu? Amanhã, eu estava falando noite, porque para mim a noite ainda nem veio. Mas eu quero lembrar para você que nós estamos agora na segunda metade dos mandamentos. Isso significa que nós estamos lidando com mandamentos, com orientações da parte do Senhor, que falam de como que nós devemos lidar com a nossa família, começando lá com o 5º mandamento, e com a nossa sociedade. Eu queria que você percebesse aqui, irmãos, que esses textos, eles vão de encontro com essas duas realidades o tempo todo. Então, o tempo todo nós estamos falando aqui sobre família e o tempo todo nós estamos falando sobre a nossa relação com a sociedade, ou seja, a relação dos filhos e filhas de Deus, do povo escolhido, dos eleitos de Deus com a sociedade e, consequentemente, com a sua família. Perceba aqui, irmãos, que existem 3 associações que nós podemos fazer aqui. A primeira, se nós olharmos para os 10 mandamentos, nós vamos perceber que a primeira parte vai nos falar a respeito de Deus, como que nós lidamos com Deus, como que Deus lida conosco, como que a sociedade lida com o Senhor, como que Deus lida com a sociedade, como que a família lida com o Senhor e como que o Senhor lida com a família. Depois, nós temos aqui essa segunda situação, onde nós vamos perceber aqui, queridos irmãos, como que a partir do momento que nós entendemos como que Deus lida com as questões todas, como que Deus nos ensina, como que nós lidamos com as coisas de Deus e com a pessoa de Deus, consequentemente, nós vamos então ser levados, sermos conduzidos a lidar com a nossa família e com a nossa sociedade. Então, eu acho isso uma coisa absolutamente fantástica da lei de Deus, porque ela começa falando a respeito de Deus. Como que eu lido com Deus? Então, a primeira parte ali, nós vamos ver, não tome o nome de Deus em vão, guarda o dia do Senhor, não faça imagem e escultura, não tenha outros deuses. E aí, depois, nós vamos percebendo que esses 4 primeiros mandamentos conduzem a nossa vida para que nós, então, tenhamos uma boa prática com a nossa família, com a nossa sociedade também. E com o nosso próximo, né? Que é basicamente a sociedade em si.
Essas associações que os mandamentos fazem, eu acho de uma preciosidade, porque nós estamos falando aqui, lembre-se, de algo bastante legal, né? Nós estamos falando da lei do Senhor, algo que seria interpretado como uma possível constituição do povo de Israel. E aí, se você olhar para as constituições de hoje, você vai perceber que nós perdemos um pouco disso dentro da Constituição. Ela é apenas um marco legal, vamos dizer assim, que orienta a gente como lidar com a própria sociedade, ou seja, com o próximo, né? Mas a lei de Deus, ela nos orienta ao contrário, ou seja, a forma como eu lido com o Senhor, a forma como eu adoro ao Senhor, que eu lhe presto culto, é a forma também como eu vou interagir com a minha família e com o meu próximo, que é a minha sociedade. Ou seja, hoje, quando nós olhamos para a Constituição brasileira, por exemplo, nós vamos perceber que ela vai nos orientar como que eu lido com o próximo, ponto. E só isso, ou seja, eu tenho que aprender a lidar com o próximo, mas ela não me orienta um modo de lidar com o próximo. Agora, a lei do Senhor, ela dá esse benefício, ou seja, primeiro se relacione com Deus. Se você se relacionar bem com Deus, automaticamente você aprende a se relacionar bem com a sua família e com o próximo. Isso é de uma preciosidade, é de algo, de uma profundidade na lei apresentada para nós, que poucas vezes a gente é conduzido nisso durante a história. E a gente precisa lembrar disso o tempo todo. O próprio Senhor Jesus, nos resumos dos mandamentos, ou de uma maneira como ele resume, né, os mandamentos, primeiro, amarás a Deus como, né? Exato. E o teu próximo como a ti mesmo. Agora, eu não consigo amar o meu próximo como a mim mesmo se eu não amar a Deus em primeiro lugar. Percebe que é uma consequência? Isso é algo precioso, irmãos, e a gente precisa lembrar disso. De nada adianta eu tentar me esforçar ao máximo para tentar amar o próximo, para tentar respeitar o próximo, para tentar qualquer coisa nesse sentido, se primeiro eu não sei amar a Deus, se primeiro eu não sei adorar ao Senhor, se eu não sei prestar culto direito ao Senhor. Daí de nada adianta respeito e qualquer outra coisa com o próximo. Nem com o próximo, nem com a minha família, nem comigo mesmo. Porque todas as coisas diante da lei, diante de Deus, elas começam em Deus e terminam no próximo. Não é o contrário, elas não começam no ser humano e vão até Deus. É sempre de Deus para nós. O véu se rasgou de cima a baixo. Não foi de baixo para cima. Né? A orientação que Deus nos dá é sempre partindo dele. Então a gente olha para o Senhor e aprende do Senhor então como lidar com a família e com a sociedade. Outra curiosidade que vale a pena a gente lembrar aqui. O quinto mandamento, ele nos fala a respeito direto da família. Honra pai e mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Esse mandamento, ele nos fala sobre educação familiar, ele nos fala sobre uma diversidade de coisas já abordadas pelo pastor Lucas na aula passada. Curiosamente, o sexto mandamento que fala sobre não matarás, né? Sobre assassinato, violência em si. Não é curioso para você que esse mandamento está logo depois da orientação legal de Deus, como que nós devemos honrar pai e mãe? Afinal de contas, se a gente lembrar, né, e se deter mais ou menos numa filosofia de vida nesse sentido, nós vamos lembrar que a educação vem de quem, em primeiro lugar? Do pai e da mãe. Honra pai e mãe. Aí nós temos uma promessa de Deus. Logo depois nós temos então, não matarás. Quem nos ensina, em primeiro lugar, a não matar? Deus. Começa por aí. Lembre-se, né? Sempre Deus primeiro, depois as outras coisas. Então, Deus nos ensina a não matar. Como é que Deus nos ensina a não matar, né? A não cometer assassinato, violência gratuita e desnecessária? Primeiro, Ele nos ensina dizendo que Ele é Deus e nós sabemos que Deus é amor. Ponto.
Depois, o Senhor vai nos ensinar a não trair o Senhor, em primeiro lugar, né? Não terás outros deuses, não farás escultura, não tomará o nome de Deus em vão. É a segunda coisa, né? Então, não traia. Deus nos ensina a não trair ele, inclusive. E aí nós temos então a prestação de culto e adoração, guardando o dia do Senhor. E depois nós temos então a quarta coisa, que é honrar pai e mãe, ou seja, preste atenção naquilo que você aprende da sua família. Por que isso acontece, irmãos? Nós precisamos lembrar aqui que, naquela época, toda a lei, toda a tradição, toda a educação familiar, ela era passada de maneira oral. Os pais passavam falando. O relacionamento naquela época, ele era basicamente um relacionamento de comunicação quase que totalitário. Então você precisava se comunicar, não era todo mundo que tinha acesso à escrita, a papel e coisas do gênero nessa época. Então nós precisamos lembrar que tudo era passado pela tradição oral. Isso significa e nos lembra que toda essa parte de aprender a amar ao Senhor, de não trair os preceitos de Deus, a lei de Deus, a pessoa de Deus, prestar um culto digno ao Senhor e honrar a família, levava automaticamente as pessoas, então, às práticas que nós vamos ver depois, agora, né, que são justamente essas: não matarás, não adulterarás, não tomarás falso testemunho contra teu irmão, não vai cobiçar, e todo o resto que a gente conhece e ainda vai estudar. Mas a primeira coisa que o Senhor vai falar é a respeito de não matarás, ou seja, do assassinato e do emprego da violência gratuita e basicamente desnecessária. Então eu queria, em primeiro lugar, irmãos, fazer aqui uma distinção do que nós estamos falando. Nós estamos falando no sexto mandamento a respeito de não assassinar, ou seja, não empregar violência de morte, ou de qualquer outro tipo, na verdade, né? Mas aqui vamos focar na violência de morte contra outro irmão, mas essa violência é uma violência absolutamente desnecessária, sem propósito, ou que ainda tenha um propósito, mas seja um propósito completamente torpe, seja um propósito completamente despretensioso, ou seja um propósito simplesmente pela própria violência, pela própria vingança, pelo próprio ódio, pelo próprio pecado, ou por várias outras coisas que a gente pode citar nesse sentido. E aí você pode talvez me perguntar agora o seguinte: pastor, se nós estamos falando de assassinato, se nós estamos falando a respeito desse mandamento, no sentido de que nós não podemos empregar essa violência, como é que fica as outras coisas que estão à volta desse mandamento? Ou seja, como é que nós interpretamos a legítima defesa? Como é que nós interpretamos o policial um policial crente, né, que está em serviço e eventualmente mata um criminoso? Como é que nós interpretamos a respeito do soldado que é convocado para a guerra e, estando no fronte de batalha, é obrigado, então, a desferir violência contra o seu inimigo e acabar o matando? Bom, é isso que nós vamos estudar hoje, basicamente, né? E é justamente por isso que talvez nós podemos encontrar aí alguma polêmica nesse sentido a respeito de como que nós interpretamos, que muitas vezes a gente vai olhar para a nossa lei aqui, né, para a lei dos homens exclusivamente, para as constituições do nosso país, Código Penal em si, e aí nós às vezes nos detemos um pouco nisso e esquecemos que, em primeiro lugar, nós somos guiados pela lei do reino, pela lei de Deus. Então, vamos começar, irmãos, falando a respeito dessas coisas que estão adjacentes ao mandamento. É possível, é permitido, é legalizado, é legal, é de alguma forma possível que um crente possa cometer o emprego de violência contra outra pessoa de alguma forma que não fira o sexto mandamento? A resposta é sim, é possível. Aí começam as polêmicas. Como é que nós vamos interpretar isso? Vamos voltar então
Em primeiro lugar, vamos voltar para o nosso querido hebraico, que aqui a gente precisa, não tem como a gente fugir do hebraico aqui. No hebraico, irmãos, o texto nos apresenta a palavra assassinar. Ou seja, não é permitido, a partir do sexto mandamento, que nós assassinemos alguém. Ponto. Ponto final. Até aqui tranquilo. Agora, é assassinato. Aqui também vale tanto o assassinato quanto o suicida, tá? Aquele que comete um assassinato contra si mesmo. Mas a gente deixa esse ponto para um pouco mais tarde. Agora, legítima defesa. De acordo com a lei de Deus, aqui é uma pergunta, então eu vou precisar da ajuda dos irmãos agora. Legítima defesa, de acordo com a lei de Deus, pergunta é, isso, legítima defesa, é assassinato? Essa é a pergunta. Pastor Lucas, quer começar? O que vocês acham, irmãos? Legítima defesa é assassinato? De acordo com a lei de Deus. Não? Isso. A resposta do presbítero Ademir foi absolutamente precisa e perfeita. O que o texto, irmãos, nos proíbe, e nós temos que realmente focar aqui, o que o texto nos proíbe é matar, assassinar contra outro ou contra si mesmo, ou o emprego da violência que leve à morte. E aqui a gente vai, eu estou falando da violência porque no Novo Testamento nós vamos ser reapresentados a esse mandamento, e aí nós vamos perceber que até o simples ato de xingar alguém, de ofender alguém, nós estamos cometendo assassinato. Então, cuidado com a língua. Mas vamos focar por enquanto aqui. A primeira coisa que nós precisamos lembrar, irmãos, é que assassinato aqui é com algum tipo de motivo, como a legítima defesa, não fere o sexto mandamento. Ou seja, se alguém eventualmente entrar na sua casa e você empregar uma luta corporal ou usar alguma arma branca, ou arma de fogo, ou qualquer outro método de defesa e de autodefesa, e você eventualmente matar aquela pessoa, né, o agressor ali, você não está infringindo o sexto mandamento, porque você tem um motivo legítimo. E aqui a gente precisa voltar. Lembra ali o que nós começamos, o quinto mandamento, né? Honra pai e mãe. Honrar pai e mãe, já no Antigo Testamento, isso talvez tenha se perdido um pouco conforme os anos passam, mas no Antigo Testamento, honrar pai e mãe, nós podemos entender esse texto como a forma de honrar a família toda. E honrar aqui é inclusive proteger, não no sentido simplesmente de honrar ali, né, de obediência, embora o quinto mandamento demonstre mais isso, né, na sua fala, no seu termo, mas honrar também, de acordo com a cultura daquela época, também era proteger a sua família. E lembre-se, naquela época, nós não tínhamos alguns métodos que nós temos hoje. Então, por exemplo, nós não tínhamos polícia. Nós não tínhamos, por exemplo, a justiça como nós temos hoje, né? Todos os engendres da polícia, da justiça como nós temos hoje. Então, basicamente, você era responsável pela própria defesa da sua família, em primeiro lugar. Podia se contar com algum político, podia se contar com o exército, enfim, mas, assim, completamente em último caso. Naquela época, a primeira coisa era, a primeira linha de defesa que você tinha era você mesmo. Muito provavelmente uma espada de aço, inclusive, naquela época, né? Então,
Quando nós olhamos para esse mandamento aqui, ele está sendo bem cru, irmãos, a nos dizer a respeito dessa situação, de como que nós interpretamos aqui. Logo depois, Levítico, nós vamos ver isso em Deuteronômio, nós vamos ver isso ao longo do Antigo Testamento e no Novo, algumas, não vou dizer fortalecimentos, mas nem reinterpretações, mas interpretações mais profundas de como que nós devemos olhar para esse mandamento. Mas a priori nós não podemos cometer assassinato sem motivos. Isso acho que absolutamente claro para todos nós, né? Nós não podemos cometer nenhum tipo de assassinato, nós não podemos matar o outro. A menos... Oi? Desculpe interromper, mas o texto que o presbítero Ademir comentou é no próximo capítulo, Êxodo 21, 12 e 13, fala assim, ó: quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Todavia, se não fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Então fala que existe um tipo de morte permitida, né? Dentro da própria permissão. Isso. E essa morte permitida, embora ela Deus não deixe exatamente claro as especificações aqui, nós conseguimos interpretar não só com um versículo, né, mas aqui a gente precisa interpretar com a palavra toda. Existem, sim, alguns motivos que nos levam a nos defender, né, algumas permissões que Deus dá para matar. No caso aqui, irmãos, basicamente a única permissão que eu conheço, que eu estudei teologicamente, é a própria defesa de você mesmo, né? Se alguém vier, eventualmente quiser te matar e você matar a pessoa, você está livre do sexto mandamento. E se alguém vier matar a sua família, né, ou terceiros ali, você eventualmente defender a pessoa, você também está livre do sexto mandamento. Fora isso, irmãos, só existe a possibilidade de, se você é um policial, e aí, eventualmente, no exercício da sua profissão, você matou, e você sempre vai matar como policial em legítima defesa de outros, ou de si mesmo. Qualquer outra coisa que está além disso, aí é infração do sexto mandamento. E se você estiver, aí naquela outra polêmica que eu falei, né? Se você eventualmente for convocado pelo Estado a defender o Estado numa batalha, né? Numa guerra, no exército, e você eventualmente for, de alguma forma, obrigado a matar, ali também você está defendendo a si mesmo, os seus companheiros e, em última instância, o seu país. Então você está livre dos cumprimentos do sexto mandamento. Fora isso, irmãos, não existe possibilidade de que nós, então, podemos assassinar pessoas. Tem uma participação, acho que é interessante aqui da Carol, da Ana Caroline, que ela explica o conceito da legítima defesa, e isso também dá para tira a gente a ideia de que está tão aberta essa possibilidade de morte assim, né? Ela diz assim, ó: é válido pensar que a legítima defesa, dentro do entendimento do nosso Código Penal brasileiro, tem respaldado quando a vítima emprega uma força similar ao perigo que está enfrentando, de modo que, se a força empregada for muito superior à violência sofrida, não será considerada legítima defesa. Dessa forma, não se legitima a defesa e não justificaria o assassinato, se a vítima matar quando não corria risco de vida. Então, ainda assim, a legítima defesa não é uma carta branca para o assassinato. Serve apenas para justificar quando não havia outra alternativa à vítima. Perfeito. Uma consideração a fazer exatamente a respeito disso é o que nós aprendemos no Novo Testamento. Quando o Senhor fala aqui para nós, não matarás, ele está sendo bastante cru, né? Uma primeira olhada na lei aqui, a gente vê, ela é crua, olha, não mate. Então a gente pode simplesmente entender que não se deve matar em hipótese alguma, né? Se você olhar para a lei direta aqui, não matarás, ponto. Não pode cometer nenhum tipo de crime nesse sentido. E qualquer morte que alguém cometa está infligindo o sexto mandamento. Agora, mais para frente, então, nós vamos tendo algumas permissões dadas, inclusive, pelo Senhor. Não é pelo povo, não é por algum homem, não é pela Constituição,
mas é pelo Senhor. Então nós precisamos seguir aquilo que a própria palavra nos orienta e nos permite fazer. E aí a única aqui é a legítima defesa. E aí nós temos duas coisas. Nós temos a lei bíblica, que precisa ser seguida, e nós temos, que nos garante uma possibilidade de legítima defesa, e nós temos a possibilidade. Nós temos então o nosso Código Penal do país, que também deve ser respeitado. Lembre-se, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nós ainda assim respeitamos a lei constitucional que o Estado nos emprega. Então, aqui nós vamos observar as duas coisas, tanto a lei de Deus quanto a lei do Estado. E se o nosso Estado brasileiro, ou melhor, se a lei do Estado brasileiro simplesmente dissesse, olha, você pode se defender de qualquer jeito, ok, ponto. Então, nós podemos nos defender de qualquer jeito. Como ela nos dá algumas bases de como nós podemos fazer isso, se nós desrespeitarmos a lei do Estado, nós também, de certa forma, estamos infringindo a lei de Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Realmente não é uma carta branca aleatória que você ganha ali. Então, se alguém chegar e me xingar, por exemplo, eu estou dando um tiro. Não, não é bem assim. Né? Longe de ser qualquer coisa semelhante a isso. Irmãos, agora, podemos seguir, Rev? Mais alguma coisa? Vamos focar agora, irmãos, num segundo aspecto, que é o aspecto do que traz o Novo Testamento, para a gente deixar um pouco mais claro a respeito da interpretação desse não matarás. No Antigo Testamento, nós temos alguns aprofundamentos dessa lei, desse mandamento, mas no Novo, o Senhor Jesus, então, ele vai, tanto o Senhor Jesus quanto os apóstolos, eles vão nos orientar a uma profundidade ainda maior a respeito desse mandamento do não matarás, né, do sexto mandamento. E aí aqui nós temos duas coisas que são absolutamente relevantes e eu quero focar bastante nelas. A primeira, o Antigo Testamento, ele nos dá essa possibilidade da morte física, da morte corporal de uma pessoa, de infligir danos físicos a uma pessoa. Já no Novo Testamento, nós somos apresentados a uma profundidade, inclusive, maior. Porque na verdade, são duas profundidades aqui. Tá? A primeira, ela é relacionada a ferir a pessoa, inclusive emocionalmente. A palavra de Deus nos vai dizer a respeito de que, olha, ouvistes o que foi dito, não matarás. Porém, nós somos apresentados, então, àquela realidade, né, do Senhor Jesus, como ele vai falar a respeito do adultério, como ele vai falar de outras coisas, né? Se nós falarmos, né, usarmos de ofensa para com o próximo, nós estamos correndo um gravíssimo risco, para não dizer que nós estamos 100% nesse sentido, mas nós estamos correndo um gravíssimo risco de estar infringindo o sexto mandamento. Então, se eventualmente você xingar alguém, se você ofender alguém, se você, e eu também, né, usarmos de palavras de extrema ofensividade contra outra pessoa, nós podemos estar sim infringindo o sexto mandamento. Porque aqui foi aprofundado justamente para essa área mais do coração. O que é a área do coração? Não estou falando do coração do outro, mas o meu coração. Porque não matar é algo extremamente físico. E lembre-se que houve uma degradação da interpretação da lei para benefícios próprios ali do povo. Né? O próprio adultério, se você lembrar, vai ser a aula do pastor Lucas semana que vem. Na época do adultério, na época do Antigo Testamento, era não adulterarás. A lei do Senhor é clara, absolutamente clara, não adulterarás. E aí foi-se colocado, olha, só é adultério se você de fato ir lá e consumar o ato de adultério. Já o Senhor Jesus nos apresenta essa realidade do coração do indivíduo, ou seja, se você pensar, já era, meu brother, já era, o negócio já aconteceu, ainda que não tenha acontecido fisicamente.
mas já aconteceu. Não matarás, no sexto mandamento, é a mesma realidade. Então, se eu desejo a morte de alguém, seja por uma palavra, seja pela ofensa, seja pelo pensamento, muito provavelmente o meu coração já assassinou aquela pessoa e eu já cometi, já infringi o sexto mandamento. Então, é muito legal quando a gente olha para o mandamento cru, né? Não matarás. Então, eu não posso cometer assassinato. E é justamente isso. Eu não posso cometer assassinato. Mas vai além do assassinato físico, daquilo que eu posso cometer com as minhas próprias mãos. Ou com os pés, ou com faca, ou com qualquer outra coisa. Vai sempre, irmãos, para o coração. Então, quando você olhar para o sexto mandamento, esqueça essa questão da lei legal, da parte fisiológica, do Código Penal brasileiro ou de qualquer outro país, porque nós precisamos lembrar aquilo que o Senhor Jesus nos apresenta, e é a interpretação mais profunda do mandamento, que é o nosso coração. Então, o que o nosso coração diz? O nosso coração, como você bem lembra, né, como diz a própria palavra, é desesperadamente corrupto, enganoso. Então, quando o Senhor Jesus nos apresenta essa realidade, Ele não está ignorando o fato de que se alguém eventualmente entrar na sua casa e você tiver a possibilidade de se defender, e você fizer isso, Ele não está dizendo, olha, no seu coração você desrespeitou o sexto mandamento. Ele não está ignorando isso. Ele não está deixando que isso, ele não está nos dando, negando a possibilidade que a gente se defenda. Não é isso que o Senhor Jesus está fazendo. O que o Senhor Jesus está fazendo ele está aumentando a possibilidade de nós não cometermos o sexto mandamento dentro do nosso próprio coração. Ou seja, não é uma questão de simplesmente eu, eventualmente, sei lá, o pastor Lucas deixa eu ver, o que pode me ofender bastante? Sei lá, o pastor Lucas não trouxe pão de queijo para mim hoje, por exemplo, que ele não trouxe de fato. É ofensivo, veja, eu poderia, sei lá, sacar um 38 aqui e meter uma bala nele por causa disso. Mas é mais do que isso. Porque o simples fato de olhar, olha, aquele desgraçado não me trouxe pão de queijo, quem ele pensa que é? Como que ele ousa não fazer? Eu já pequei, eu já estou assassinando. É lógico, aqui eu estou trazendo para um nível de brincadeira. Mas você já pensou, por exemplo, quantas vezes você já matou o Bolsonaro? O Lula, os outros políticos do Congresso. Não é verdade, irmãos? Quantas vezes você, assistindo uma notícia ou lendo alguma notícia, você, eventualmente, né, apareceu, por exemplo, um homem que estuprou uma criança, por exemplo, quantas vezes você já matou essa pessoa? Então, o Senhor Jesus, Ele nos traz nesse sentido, de que ao olharmos para o próximo, nós não podemos desejar essa violência, esse mal ao próximo. Se o Estado o fizer, ou seja, eu pessoalmente sou contra, mas se o Estado, a palavra de Deus lá em Romanos, eu não vou me lembrar agora o texto, se alguém quiser pesquisar, isso, vocês são bons em apologéticos, vocês dão uma pesquisada. Mas em Romanos diz que a espada, ou seja, a possibilidade de uma pena de morte, ela está sujeita apenas ao Estado, não a nós. Aí se os irmãos acharem, alguma coisa, Romanos 10, 11, 12, alguma coisa desse sentido aí. Mas a gente precisa lembrar, irmãos, que o fato é que o Senhor Jesus, Ele nos orienta a respeito do sexto mandamento, de que nós precisamos cuidar de como que o nosso coração olha para o emprego da violência, seja ela física, seja ela verbal, ou seja ela meramente em pensamento contra outra pessoa, sendo que aquela pessoa não nos fez algo que de fato nos dê as garantias bíblico-legais de cometermos, então, uma legítima defesa. Não vou nem dizer um assassinato, mas é uma legítima defesa. De modo que você precisa sempre, né, nós precisamos sempre olhar para o nosso coração e para a lei de Deus nesse sentido. Então,
Aí entra uma polêmica, irmãos, porque, por exemplo, vou pensar lá no Congresso, na Câmara de Deputados Federais lá. De fato, irmãos, não é possível que a gente dê uma carta, por mais, é difícil dizer isso, mas assim, por mais perversos que sejam os deputados, os senadores, presidentes, ministros de qualquer coisa que seja, ou qualquer outra autoridade constitucional do nosso país, por mais perversos que eles sejam, a palavra de Deus não nos orienta e nem de fato nos permite desejarmos o mal para essas pessoas. A menos que eventualmente eles, sei lá, resolvam tomar o poder, ou que resolvam assassinar alguém e tal, e a gente aí eventualmente tem que tomar providências nesse sentido. O que é muito difícil de acontecer, mas existe essa possibilidade. Se alguém se levantar contra você nesse sentido, você está, pela palavra de Deus, autorizado a se defender, né, a defender a sua família e defender os seus, né, o seu próximo, no caso. Agora, eventualmente essas pessoas elas cometem atrocidades morais, éticas, até mesmo legais, né, constitucionais, mas isso não nos garante, isso não nos dá o direito de ofender essas pessoas, seja em pensamento ou em palavras. Porque aí nós estamos, ou desejando a morte deles, né, o mal deles, porque aí realmente, irmãos, é difícil dizer isso, mas nós estamos realmente infringindo aí o sexto mandamento. Palavras do Senhor Jesus, inclusive. Eu sei que você gosta de desejar o mal dos congressistas. E eu também, porque eles realmente são pessoas muito perversas, vamos dizer assim, né? Conseguem ser pessoas muito perversas, muito depravadas em várias áreas da vida. Mas eu posso dizer que eles são perversos e não estou cometendo um pecado contra o sexto mandamento, porque eles são perversos. Mas não porque eles simplesmente são, porque eu também sou e você também é. Por causa do pecado, não por causa do que eles fazem. Então aí há uma diferença. Então, nós precisamos ser bíblicos. Nós precisamos olhar para o nosso coração e ver se nós estamos sendo bíblicos nesse sentido. Alguma pergunta, posição até aqui? Ódio é pecado. Ódio. Para lembrar, quem for falar, eu vou fazer um sinal com a mão. O Bernardo está com o microfone, ele leva até você. Isso. O ódio realmente é pecado. Nós... O ódio que a gente pode sentir por uma pessoa, a gente não precisa matar ela, mas vive odiando. Então, o próprio ódio é matar. A gente está pecando. Uhum. Né? Se a gente odeia alguém, a gente está matando. Desejando mal para a pessoa. Uhum. Perfeito. Desejando aquilo que é mal. É isso. Né? Uhum. Então, isso daí também eu acho que faz parte. Sim. De matar. Sim. Não mata fisicamente, mas fica odiando aquela pessoa. Uhum. E não entra em contato para, talvez até Deus tocar no coração da gente para a gente parar de ficar, né, odiando. Uhum. E pedir perdão para a pessoa por aquilo que a gente faz. Perfeito. O ódio, irmãos, ele realmente é pecado. A palavra de Deus, ela nos orienta a respeito de uma ira santa, vamos dizer assim, irmãos. A palavra de Deus diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, o fato é, nós não podemos odiar. Isso realmente não nos cabe. Mas se alguém fizer algo errado, nós podemos ficar bravos, chateados. Mas o ficar chateado não nos apresenta a ideia ou a possibilidade de nós empregarmos ódio contra uma pessoa ou uma situação evidente. Exato. O ódio não pode. Não deveria. Não deveria fazer parte. Né? A gente não pode só
é muito importante. A gente não pode... porque às vezes a gente fala de ódio, por exemplo, né? E daí, assim, a gente não pode olhar para o lado errado. A gente pode olhar para o lado errado das coisas. As pessoas, eventualmente, cometem pecados, erros graves, inclusive, e nós podemos nos enraivecer com a coisa, com a situação, mas não com a pessoa, né? Nós não podemos empregar essa cultura do ódio, de fato. Eu penso que um pouco do que a gente também se permite pensar, sempre que a gente lembra dessas figuras políticas, por exemplo, ou mesmo um assassino que aparece na televisão, e a gente fica realmente extremamente revoltado, inconformado, eu creio que entra nisso que o pastor está falando de a gente ficar inconformado, né, irá sem pecar. Realmente a gente não pode se acomodar e normalizar isso de forma alguma. Mas quando a gente se permite dizer um cara desse tem que morrer, ou dizer político bom é político morto, né? Esse tipo de frase assim que às vezes aparece na boca dos cristãos, cheios de autoridade ainda, às vezes alguns com um versículo bíblico do lado ainda manipulado, né? É porque a gente não enxerga que o pecado dele é tão cruel quanto o nosso. Né, às vezes o Rev Patrick falou disso, assim, da gente saber que pela perversidade eu também sou perverso, mas eu sou tão perverso quanto ele, né? Eu acho que às vezes a gente não, ou mais, né? Mas a gente esquece que a nossa perversidade aos olhos de Deus, ela não é inferior, ela é perversidade e não cabe na presença de Deus. Então, quando a gente olha com ódio para o outro, fala esse tipo de coisa, ainda que a gente não vá de fato matar ele, mostra o quanto a gente se sente superior ao outro naquilo que ele fez de errado, porque a gente considera que o pecado dele é muito mais danoso do que eu jamais poderia fazer. Então, talvez seja um problema de reconhecer em si mesmo a presença do pecado, a carência de Deus e a crueldade que eu sou capaz por causa do pecado. Né? Eu não sou bonzinho, não somos bonzinhos. Mesmo nós, sentadinhos, calminhos, bem vestidos aqui, medicados aqui na igreja, né? Perfeito, isso é absolutamente verdade. Eu acredito, na verdade, se a gente levar ao pé da letra, o simples fato de nós desejarmos que alguém morra já é assassinato. Ainda que não seja o assassinato físico, mas nós estamos desejando a morte. E justamente o que o Senhor Jesus falou. Aquele que ofender e tudo mais, a pessoa não vai saber que eu desejei a morte dela, mas Deus vai. E Deus sonda justamente o coração, Ele não sonda as minhas atitudes só, Ele sonda o nosso coração. Então, se o meu coração está se permitindo desejar a morte de outro semelhante, ainda que ele não seja um irmão em Cristo, mas, de qualquer maneira, outro semelhante, eu bato o martelo que nós estamos pecando também. Até porque aquele que deseja a morte, quando o outro morre, seja por causas naturais ou por outra pessoa, ele celebra a morte, né? Afinal, era o desejo dele. Então, aquele que celebra a morte ficou contente com aquela morte. Né? Perfeito. Complicado. Não pode. Isso, mas... Isso. Não, eu sei... De equilíbrio, né? Mas é que o mínimo o se revoltar, o reagir não precisa ser uma reação assassina, né? Exato. Existe uma reação ponderada, que é onde você está dizendo da gente buscar esse equilíbrio, porque isso não quer dizer que a gente vai ser passivo contra o mal. Perfeito. Desculpa, Heavy, invadir aqui sua aula, né? É isso mesmo. Intolerante, exatamente, ou tolerante, desculpa, ou inerte, né? Ai, que pena, aconteceu lá, né? Não, a gente precisa se levantar contra isso, sim, mas não com o desejo de morte. Até porque o nosso problema é contra o pecado, que é o que o Reb falou, não é contra o indivíduo. E geralmente a gente se inflama contra as pessoas, porque aquela pessoa precisa de salvação, assim como eu preciso, né? Então ela precisa ter os seus caminhos modificados, mas não a sua vida levada por conta do que ele fez, né? Perfeito. Basicamente a gente se irritar com o crime, mas não com o criminoso. Assim como Deus julga o pecado, mas não o pecador. A vingança pertence ao Senhor. Mas uma coisa muito bacana. Pode falar.
Exato. Perfeito, perfeito. Uma coisa que é muito, muito perspicaz do que a irmã Clarice falou, irmãos, é que a vingança, ela pertence ao Senhor, mas ela não é uma vingança a respeito daquilo que eu acho que é vingança, né? Não é vingança... A vingança é dele porque ele vai se vingar do pecado. Então, nunca do pecador em si, ainda que o pecador seja condenado se não se arrepender, se não acreditar em Cristo e tudo, não for convertido e tudo mais, mas a vingança do Senhor é sempre contra o pecado, em primeiro lugar, nunca contra o pecador. Uhum. Eu creio que é para o povo de Deus em relação a qualquer pessoa, né? Então, de nós para qualquer um. Eu não posso esperar que o ímpio tenha esse mesmo olhar sobre mim, mas eu tenho que ter esse olhar sobre o ímpio e sobre o crente, e sobre qualquer um que passar pela minha frente, né? Então, eu não posso, mesmo que o ímpio seja ímpio, eu não trato ele porque ele é ímpio, mas eu trato ele porque eu sou cristão, né? Eu fui transformado. Então eu trato ele a partir daquilo que eu conheço da verdade. Agora eu não posso esperar que ele me trate da mesma forma. Infelizmente a gente vai sofrer nesse mundo, né? As mesmas coisas do ímpio. Aliás, não as mesmas coisas, coisas diferentes do ímpio, porque para ele o ódio não é morte. Ele não tem esse parâmetro da verdade, né? Essa é uma separação importante, porque às vezes a gente quer levar para a sociedade uma ideia, exigir da sociedade que eles sigam exatamente aquilo que a gente entende, sem que eles entendam a verdade, né? Acho que é um ponto importante mesmo. Heavy, desculpa aí atravessar sua aula. Nesse sentido, a gente precisa lembrar, lógico, a resposta do pastor Lucas é perfeita. No entanto, nós vivemos a respeito de uma teologia reformada. E a teologia reformada, ao olhar bíblico dela, é sempre no sentido de que a lei do Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi dada para o crente. A ação do crente muda a sociedade civil. Então, conforme nós não fazemos, nós somos um ponto, no mínimo nós somos um ponto de equilíbrio para o ímpio, para aquele que não é crente. Então, a igreja ela é o ponto de equilíbrio. Nós agimos dessa forma e por causa da nossa ação e da soberania de Deus a respeito do que nós estamos fazendo, ele também faz com que, de certa medida, os ímpios também se controlem por meio da nossa lei, que no caso é a lei de Deus. Então, conforme nós respeitamos a lei de Deus, nós fazemos com que o mundo ímpio também, de certa forma, seja curvado à lei de Deus. Não é total, nem tampouco permanente, mas assim, quanto mais a igreja age, mais o mundo, eventualmente, se condensa a partir da lei de Deus. Quanto menos a igreja age, quanto menos a igreja corresponde à lei de Deus, à vontade de Deus, quanto menos a igreja segue a palavra, mais o mundo vira o que o mundo é. Que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. O que basicamente deixou de acontecer é a igreja, em algum momento da história, deixou de praticar o que a palavra diz. E aí, enfim, pratica a palavra de acordo com o que ela quer, de acordo com seus próprios interesses, ou qualquer coisa do gênero. Mas praticar a palavra de maneira 100%, de maneira total, absoluta, como se realmente a Bíblia fosse a palavra de Deus, e ela é a palavra de Deus, isso faz com que nós tenhamos socialmente um impacto que gere na vida do ímpio um respeito pela palavra de Deus, ainda que seja um respeito não consciente, vamos dizer assim, né? Hã? Isso, perfeito. Mas quanto mais a igreja age, mais o mundo se assemelha ao reino. Quanto menos a igreja age, menos
mais pecado a gente vai ver, né? Mais, qual que é a palavra para ímpio? Impiedade. Mais impiedade a gente vai ver. Pode falar. Bom dia a todos. Então, talvez o que eu vou falar agora pode ser meio polêmico, mas se nós estivéssemos tendo esse culto num país onde tem pena de morte, vou dar um exemplo dos Estados Unidos, tem país que aplica pena de morte com mais severidade até do que os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos a maioria dos estados aplicam pena de morte, onde temos igreja igual a essa aqui, lá. Nesse caso, desejar a morte lá teria um outro ponto de vista. Talvez desejar a morte lá seria desejar que a lei fosse cumprida, porque nós também estaríamos debaixo da lei vigente no país. Então, é possível um cristão daí desejar a morte e, ao mesmo tempo, estar cumprindo a lei, porque o Brasil é um país que talvez ainda vai caminhar para isso, né? Mas, do ponto de vista cristão, nesse caso, seria desejar que a lei está sendo cumprida. E eu queria que o pastor falasse um pouco sobre isso. Bom, em primeiro lugar, deixa eu confessar para vocês uma coisa minha. Há alguns anos atrás, eu era, pessoalmente, a favor de pena de morte. Eu era. E aí, estudando exatamente essas questões, porque você vai para o seminário e coisa e tal, né? Eu era um crente comum. Eu achava que realmente bandido bom é bandido morto. Achava. E estudando melhor a palavra de Deus, com mais profundidade, eu passo a entender hoje que o cristão não deve ser favorável à pena de morte, ainda que o Estado seja possibilitado pela própria palavra de desejar ou de instituir a pena de morte. Mas isso é o Estado. Mesmo que o Brasil aprove, e o Brasil nunca vai aprovar a pena de morte, não sei que, sei lá, alguma coisa muito estranha aconteça, mas esse país nunca aprovaria a pena de morte, mas ainda que aprove, a igreja precisa ser contrária, mesmo que aprove e seja validado e fique lá a lei. Mas para nós, vai contra. Para nós vai contra. Ainda que seja uma lei, mas é uma lei do Estado. Se a gente levar por esse lado, a gente pode correr o seguinte risco. Aqui nós vamos entrar numa outra polêmica. É aprovado, então, pelo Estado o casamento gay. Então, se o Estado aprova, então, para nós está tudo certo. O Estado aprovou, então, tudo bem. É o Estado, né? Não é responsabilidade nossa. Ele não nos obriga a fazer o casamento, então está tudo certo. Pelo contrário, nós somos contra. Ainda que a lei seja aprovada, nós somos contra. Nesse caso, funciona exatamente igual. A lei, ainda que exista em alguns estados, a igreja deveria, por princípios legais do coração, ser contra essa lei. Respondido? Deixa eu fazer um comentário. Como é que a gente vai saber se a punição que Deus quer é que a pessoa seja morta? Então, não dá para a gente concluir que porque o país permite, a gente deve pensar que a punição correta seria desejar a morte para a pessoa. A gente deve desejar o juízo de Deus, mas não que a pessoa seja morta porque o país, a Constituição do país diz que aquilo ali é gravidade de morte, né? Mas a minha questão, na verdade, é outra. O cristão tem que ponderar, muitas vezes, entre a vingança, que Jesus vai ensinar lá no Sermão do Monte, a questão da vingança, da outra face, né? E também a legítima defesa. Mas só que muitos vão para um extremo, né? A legítima defesa me permite, a pessoa me dá um tapa, vou dar outro tapa. E eu queria que o pastor comentasse sobre isso, porque muitos cristãos, eu vejo assim, eu estava vendo uma postagem no Facebook, uma menina foi lá e deu um tapa no menino. O menino deu um tapa na menina de resposta, né, sem correr risco nada, era um tapa mais ou menos de vexame, né, igual ao que Jesus mostra, né, porque ele diz para dar um tapa na face direita, né, quando a pessoa vem dar um tapa na face direita, um tapa de envergonhar a pessoa, né.
E as pessoas no comentário, né, era grupo cristão, 95% era aplaudindo a atitude do menino de responder com tapa, né? E muitos cristãos acham que isso deveria ser feito. Isso não é legítima defesa, é vingança. Aqui nós temos duas coisas, eu só fui olhar a hora ali, irmãos. Nós temos duas coisas aqui. Primeiro, de fato, eu não creio nesse tipo de... Aí pessoas poderiam crer diferente, mas eu pessoalmente não creio que isso seja uma atitude cristã, você se defender de qualquer coisa. Porque às vezes se defender no sentido literal, né, de revidar, não é defender-se. Então existem métodos que podem ser usados. Se alguém te bater, existem métodos que você pode usar. Revidar, em caso que esses outros métodos falhem. Então, assim, você não tem outra opção, aí revida, porque aí é legítima defesa. Mas enquanto você tem outras possibilidades de defesa, eu diria que o que a palavra nos orienta é usar daquilo que nós temos à nossa disposição. Não violência, não desejar ali a vingança. Então, assim, vamos pensar num caso de escola, né? Um filho meu está na escola lá e ele apanha do coleguinha. É óbvio que eu não vou ensiná-lo, então vá lá e revide. Né? Ou pior, né? Bata 2 vezes mais forte para ele aprender a não te bater de novo. Vai atrás da professora, vai atrás da diretora, vai atrás... Nada resolveu, não teve possibilidade. A gente conversou com os pais, a gente fez tudo que fosse possível. Aí não teve possibilidade. Aí sim, é legítima defesa, porque ninguém mais está te defendendo. Nesse ponto, aí é crítica à legítima defesa. Só um último parênteses, irmãos, antes da gente fechar bem aqui a aula, que é o seguinte. O Nicolas falou muito bem. A palavra de Deus vai nos orientar, vai trazer um texto que fala, se alguém agredir a sua face, dele a outra. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Aqui nós temos um porém. Quando que nem mesmo a legítima defesa é algo que a gente pode utilizar? Somente em um caso. O crente ele só não se defende em um caso. Este caso é contra a perseguição, por causa do nome de Cristo. Então, se alguém, nesse caso tem um contexto, ou seja, se alguém te bater, tentar te matar por causa de Cristo, aí nós damos a outra face. Esse é o único caso que a palavra de Deus nos revela nesse sentido. Então você tem 2 possibilidades. A fuga, você pode fugir, como os refugiados, né, fugindo do Afeganistão, por exemplo, e de outros lugares, ou então você encara as consequências da perseguição, dando a outra face. Não, porque aí existe uma diferença. A perseguição aqui, quando a gente fala de escola, ela não é agressiva, né? Ela não é agressiva no sentido, ela não está levando a pessoa à violência física, mas ela está levando ali simplesmente a um negócio de debochar, né? Então, isso vai para apologética. Apologética. Né? Uma área da teologia que a gente chama de apologética, ou seja, nós vamos defender o evangelho, não a nós. O bullying, de forma geral, é agressivo. Mas só para eu entender, defender-se de perseguição ou de tipo bullying mesmo? Bullying, sim. A gente vai se defender, é violência. A coisa ali volta àquela velha história. Você não vai se defender na base da vingança e você vai tentar usar outros recursos para que pessoas te defendam. As possibilidades constitucionais. Então, um professor, uma diretora, o conselho estudantil, enfim, você tem possibilidades nesse sentido. Esgotando essas possibilidades, ou ninguém veio te defender, aí sim você se defende. Aí é legítima defesa. Tranquilo nesse ponto. A única coisa é que a gente não vai se defender no sentido
fisiológico se alguém fala, olha, por causa de Cristo Jesus, já, você acredita em Jesus, então eu vou socar a sua cara. Beleza. A minha vingança, nesse caso, eu não me vingo. Quem se vinga é o Senhor. Desculpe, presbítero, vontade. É o seguinte, nós nos esquecemos que a palavra de Deus, está lá em Coríntios, as profecias são apenas para o crente, não é para o ímpio, em primeiro lugar. Segundo, existem 2 pratos na balança de Deus, justiça e misericórdia. O crente deve usar de misericórdia. O não crente deve apenas praticar a justiça. A justiça requer vingança. Não há como prestar justiça sem um sentimento de vingança, ou seja, de retribuição do mal. Não há. Tudo que se tem tentado aí tem pervertido a sociedade. Há um sentido retributivo. Pode ser dosado, menor, isso é outra história. O crente deve usar de misericórdia, porque a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas lá em Miqueias está dito que Deus requer de nós que andemos humildemente diante dele, Deus, pratiquemos a justiça e tenhamos amor à misericórdia, ou seja, aí é um probleminha. Praticar justiça quando? Quando nós somos instados, temos o dever de retribuir a cada um o que é seu, porque isso é justiça. A misericórdia é dar ao outro aquilo que ele não tem direito. Isto é misericórdia. O que Deus requer do crente é aquilo que ele usa para com o crente, misericórdia. Porque se ele praticar justiça, todos já estamos condenados, desde o Éden, né? O problema surge quando o crente é juiz, por exemplo. Ele tem que praticar justiça, é dever dele, né? Sempre que ele estiver numa posição, e quando eu digo juiz, não é apenas um magistrado do Estado, eu digo qualquer um que esteja numa situação de praticar justiça. A misericórdia eu devo usar quando o direito é meu. Eu tenho que abrir mão do direito de justiça para com o outro, praticar misericórdia. Mas se eu estou julgando o direito do outro, só devo praticar justiça. Não posso interferir no direito do outro. E a Bíblia é muito clara nesse sentido. Muito bom. O presbítero, deixa eu fazer uma pergunta meio colocação. Quando nós cumprimos a justiça, só acho que vale a distinção da gente fazer, essa justiça que nós estamos falando é a justiça humana. Em justiça humana, será que, de fato, nós podemos chamar de justiça? Uhum. Uhum. Agora, a misericórdia, eu tenho direito, o outro é meu devedor. O meu dever de cristão, embora por mais difícil que seja eu abrir mão do meu direito, ser misericordioso. Mas se eu estou julgando um caso de 2 outros, eu devo praticar justiça. Uhum. E a palavra de Deus será contraditória, ela não encerra a contradição. A contradição está na nossa falta de inteligência para compreender a palavra de Deus, o alcance dela. Perfeito. Eu pergunto, presbítero, porque a justiça, quando a gente fala de justiça dos homens, né, a gente lembra que a justiça de Deus ela já foi, vamos dizer que, como Deus é o juiz do universo, ele já bateu o martelo. Quem não é eleito está condenado. Ponto.
Então, quando eu olho para essa justiça humana, eu olho para ela mais como um ato de misericórdia de Deus para conosco, no sentido assim, a justiça humana é vamos dizer, um presente de Deus, uma possibilidade que Deus dá, de maneira que Ele está exercendo misericórdia para que nós tenhamos algum tipo de paz aqui. Graça comum, isso, perfeito. É isso mesmo. Porque quando a gente fala de justiça, né, às vezes a gente olha para a justiça humana como definitiva, mas a justiça definitiva é aquela que Deus já bateu o martelo. Né? Às vezes a gente olha fala assim, a justiça humana, às vezes ela é injusta, ela é muito lenta, às vezes eu olho para a justiça humana mais como misericórdia da parte de Deus, permitindo que a gente viva uma certa paz em sociedade, se bem aplicada, porque a justiça de Deus, irmãos, para aqueles que não creem, é condenação. E o martelo já está batido. Não tem possibilidade de reversão aí. A única possibilidade é que o Senhor Jesus seja o nosso advogado. E aí ele é advogado antes da fundação do mundo dos eleitos. Né? Então, precisamos ter isso bastante claro na nossa mente, né? Para que a gente não olhe para a justiça humana como a justiça definitiva. A justiça definitiva é de Deus. E aí nós vamos aplicando dentro da justiça humana, dentro da misericórdia, da graça comum, de todas as coisas que a gente tem aqui, o que a palavra de Deus nos ensina. Lembre-se que a nossa constituição definitiva, ela é a palavra. Então nós precisamos aplicar a palavra de Deus, se possível, e quanto mais possível, melhor, a gente aplica a palavra dentro do máximo de contextos que a gente puder aplicar ela. Mas é verdade, a gente vai sempre precisar lembrar e sempre se posicionar e colocar o nosso coração no prisma da misericórdia e do amor. Nunca de uma justiça, de uma vingança ou de qualquer coisa do gênero. Então sempre nós vamos priorizar, para não quebrar o 6º mandamento, a misericórdia e o amor. Tanto de nós para com o próximo, quanto do amor de Deus para conosco. Porque Deus, para aqueles que são eleitos, Ele não nos deu a sua justiça, que é o inferno. Ele nos deu misericórdia e graça. Então nós olhamos também para este mundo com misericórdia. Ainda que não seja possível olhar com graça, né? Porque a graça é um favor imerecido que só cabe ao Senhor. Mais alguma dúvida, questão, pergunta? Se não, encerramos. É isso? Vamos fechar então, irmãos, vamos orar. Lembrando que hoje à noite, a partir das 18h15, lá na Sala do Céu, nós temos a reunião de oração conduzida pela UMP, que é nos terceiros domingos de todo mês a partir de agora. E isso é lei, é justiça. Então nós vamos estabelecer isso. Todo terceiro domingo do mês a UMP, então, conduz uma reunião de oração que é da igreja. Embora a UMP está conduzindo, é uma reunião da igreja. Então é mais uma reunião, além daquela que nós temos no segundo domingo de todos os meses. E aí nós começamos então às 18h15 e finalizamos 10 minutinhos ali antes do culto começar às 19h. Se você não estiver na reunião de oração, nós nos encontramos aqui com a bênção de Deus para o culto às 19h, tanto presencial quanto online, aqueles irmãos que eventualmente nos assistirão online. Quero também fazer um último adendo, irmãos, antes de nós encerrarmos. Nós temos vários irmãos da nossa igreja que estão padecendo de alguma enfermidade, e eu quero convidar os irmãos também a orarmos, não só nas reuniões de oração, ou nesse momento que nós vamos orar agora, mas eu quero te convidar para que você separe um minutinho do seu dia, que seja, para que nós possamos juntos interceder por esses irmãos, não só como irmãos em Cristo, mas também como igreja do Senhor, pedindo que o Senhor, então, restabeleça a saúde desses irmãos, que o Senhor derrame de graça sobre eles, de conforto, de consolo, ou mesmo que o Senhor faça, eventualmente, se assim for da sua vontade, um milagre e restabeleça de maneira sobrenatural a saúde dos nossos irmãos que padecem algum tipo de enfermidade física, né, ou emocional, algum sofrimento, alguma coisa que esteja passando nesse sentido. Amém? Vamos orar?
Ó Deus bendito, Pai Celestial, nós nos rendemos ao Senhor. O Senhor é o Deus da graça, o Senhor é o Deus da misericórdia e o Senhor é o Deus da justiça. Por isso, Deus, nós, de maneira muito piedosa, de maneira muito profunda, nós nos rendemos à Tua vontade, Deus. A Tua vontade, ela é o que nos cerca, a Tua vontade é o que estabeleceu este universo, é o que nos governa, é o que rege a paz que ainda sobrevém a esse mundo. A Sua vontade é o que sobrevém a paz da nossa vida, é o que direciona a Sua providência para nós, é o que direciona a Sua provação para cada um de nós, aquilo que nós precisamos passar para que sejamos transformados de fé em fé, de glória em glória, de acordo com o que a Sua palavra estabelece nas nossas vidas. Nós nos rendemos à Sua vontade, ó Deus, mas nós também pedimos que o Senhor tenha um olhar de graça para conosco, que o Senhor olhe com misericórdia para nós, que o Seu amor seja estabelecido nas nossas vidas, de cada um de nós, sejamos nós que estamos vivendo momentos de graça, momentos de piedade, de bonança, sejam os nossos irmãos ou nós mesmos que estamos vivendo momentos de alguma tristeza, de algum perjúrio, momentos de enfermidade, ó Deus, que o Senhor derrame de graça sobre nós ou sobre esses irmãos que eventualmente estão passando por alguma necessidade física nesse sentido. Que seja, Deus, da Sua vontade curá-los, restabelecer a sua saúde, que de acordo com aquilo que esteja debaixo dos propósitos do Senhor, Deus, o Senhor os visite com graça, com bondade, com misericórdia, com o Seu amor, mas também com conforto, com consolo do Senhor sobre a vida desses irmãos que eventualmente padecem de alguma tristeza, de algum sofrimento ou mesmo de alguma enfermidade. Sê com eles, Deus, fortalece o Seu espírito, fortalece a sua fé, fortalece o relacionamento que cada um deles tem com o Senhor, bem como fortalece o relacionamento que cada um de nós temos com o Senhor. Derrama de graça sobre nós, Deus, estabelece a Sua palavra no nosso coração e na nossa vida, e também estabelece, ó Deus, a Sua palavra de acordo com a Sua vontade na nossa sociedade, para que assim nós também possamos viver cada dia mais em paz e de acordo com as leis do Teu reino, a qual nós desejamos que venha o Teu reino sobre essa terra. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, obrigado por quem o Senhor é nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e também rogamos que o Senhor abençoe o resto desse dia de domingo, que é dia do Senhor, dia de descanso, dias que nós prestamos-lhe culto público, que o Senhor abençoe o resto desse dia e que ele seja um dia de paz e de tranquilidade, principalmente de louvor e glória ao Teu santo e maravilhoso nome. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Tenham um ótimo restinho de domingo.